Estou aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 28 de setembro de 2024, sábado, e agora são aproximadamente 5 para as 9 da manhã. Nós vamos falar sobre uma ação que se ofereceu e que nós acabamos por comprar, e também vamos conversar sobre o leilão que aconteceu no dia de ontem, o leilão número 2 do ano de 2024. Nós tínhamos em vídeo anterior mencionado como leilão número 1, mas não, ele não é o leilão número 1, é o leilão número 2, já que em março nós tivemos um leilão. Vamos ver aí os principais vencedores e o que isso pode ter de impacto, principalmente para a nossa carteira aberta de investimentos. E vamos começar aqui por essa notícia do FL Journal. Isso aqui é bem interessante, né? Porque nos Estados Unidos existe o Wall Street Journal, que é o jornal lá da Wall Street, que é a principal rua ali, que é o centro financeiro dos Estados Unidos. FL é de Faria Lima, então é o Faria Lima Journal, que é o centro financeiro aqui do Brasil. Essa reportagem foi assinada por Luciano Costa, ela é de ontem, dia 27 de setembro, e saiu aqui perto das 2h30 da tarde. Então veja aqui, ENGIE e Taesa vencem em leilão de novos projetos de transmissão de energia. Então as duas principais vencedoras estão aí, né? A ENGIE e a Taesa. Aqui embaixo tem o complemento da matéria. A controlada do grupo francês ENGIE aceitou receber a receita anual permitida, a RAP, de 255 milhões. Esse aqui foi o principal lote do dia. Pela construção e operação do primeiro lote do certame, então esse é o lote número 1, que prevê investimentos de cerca de 3 bilhões. Então ela vai receber aqui para quase 3 bilhões investidos, 252 milhões. Um pouquinho menos aí do que 10%, claro, né? Vai depender de uma série de fatores, principalmente do real valor investido e também do tempo em que eles conseguem colocar o projeto em funcionamento. Já no lote número 3, que foi o segundo a receber propostas, o lote 2, se você lembrar, ele saiu do leilão, a gente já tinha mencionado isso em vídeos anteriores. A Taesa venceu após ter disputado em lances de viva voz com a CPFL Energia e a EDF, que é uma empresa francesa. Então já temos duas francesas concorrendo, né? A EDF e a ENGIE. Ao apresentar oferta com deságio, o deságio aqui bastante elevado, né? Na ordem de 53,45%, dando à Taesa uma receita anual permitida de 17,76 milhões. Veja que esses 17,77 milhões são bem inferiores aos 252 milhões vencidos pela ENGIE. O investimento a ser feito pela Taesa vai ser na ordem aqui de 244 milhões. De qualquer forma, está aí um valor a mais a receber pela Taesa, depois, evidentemente, de ter colocado em funcionamento essa linha de transmissão, e que vai levar aos seus acionistas uma fraçãozinha aí disso em termos de pagamento de proventos. E o ponto principal da nossa conversa de hoje diz respeito à nossa carteira aberta de investimentos. Veja que no dia de ontem houve duas ordens que nós lançamos. As duas ordens são para Banco do Brasil, uma no mercado em lotes e outra no mercado fracionário, para nós comprarmos ações do Banco do Brasil a R$ 27,40. A maior parte desse valor, na verdade não a maior parte, mas uma parte significativa desse valor, não foi a maior parte, deve ter dado uns 40%, veio dos proventos que nós recebemos ontem, tanto de Banco do Brasil quanto de Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E juntamos com mais umas sobras que nós tivemos das nossas contas pessoais, totalizando os investimentos, um pouco vindo dos proventos recebidos e outro pouco vindo do nosso próprio bolso, que são os nossos investimentos regulares. Totalizando um pouco mais de R$ 3.600, quase 3.700, onde nós podemos ter comprado aqui, tivemos a oportunidade de comprar 135 novas ações
do Banco do Brasil. E caso você esteja chegando agora aqui no canal, nós aplicamos este método. A primeira coisa que nós fazemos no método é exatamente registrar a compra dessa ação. Então, no dia 27, a R$ 27,40, saímos de 5.482 ações para 5.617 ações, portanto, compramos mais 135 novas ações. Nesta fase do lançamento, a gente olha para o preço. Não quer dizer que a gente faça nessa ordem, mas apenas para fins de registro. Uma das primeiras coisas que a gente olha, de fato, é o preço, e depois a gente olha o racional, que eu vou mostrar logo em seguida. Mas veja que nós temos os proventos aqui registrados para Banco do Brasil desde 2017. Mas o que nos interessa são os últimos 5 anos, por isso que a gente trabalha aqui com 2019. Deste lado aqui estão os proventos que foram pagos o ano passado, só que este ano o Banco do Brasil teve um desdobramento das suas ações. Então nós tivemos que ajustar esses preços que ficaram deste lado direito. Veja que na média o Banco do Brasil ele pagou R$ 1,50 aproximadamente por ação em proventos durante o ano, na média dos últimos 5 anos. Quando nós dividimos esse valor por 6%, 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então nós teremos um preço teto médio, veja aqui, ó, dos últimos 5 anos de R$ 25,07, que é o resultado de dividir R$ 1,50 por 6%. No entanto, você note aqui, ó, que no último ano o Banco do Brasil ele pagou aqui R$ 2,28 por ação. Se nós dividirmos esse valor por 6%, nós teremos um preço teto do último ano de R$ 38,13. E a gente ainda consegue fazer um crescimento médio composto, né? O que vem acontecendo nos últimos anos, como é que vem crescendo os proventos do Banco do Brasil. Ele tem crescido aqui nessa ordem de 15,69%. Então a gente faz uma estimativa de proventos em função do crescimento médio composto, que é R$ 2,41. Dividindo esse valor por 6%, nós temos aqui um preço teto com esse crescimento médio composto, em consideração aos últimos 5 anos, de R$ 40,21. Basta dividir R$ 2,41 por 6%. Com isso, nós temos um preço teto médio de R$ 31,60. Esse é o preço teto, ou seja, o máximo que nós aceitamos pagar pela ação, por isso que o nome dele é preço teto. Ele advém do livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja a tarde, do Décio Bazin. Então, nós, mais do que isso, a gente não paga pela ação, porque nós não vamos receber no mínimo 6% pelo valor que estamos pagando pela ação. Esse é o preço teto quando nós olhamos para o passado, que já aconteceu. E como aconteceu, a gente considera que esse é o preço teto mais importante quando olhamos para o preço de uma ação. Mas também nós olhamos para frente, para o futuro, em cima das nossas projeções. Nós vamos acompanhando aqui no canal as ações trimestralmente, olhando os resultados, e conforme os resultados trimestrais, nós vamos ajustando a nossa projeção para ver como ela vai estar se desempenhando, como a empresa vai estar se desempenhando lá no final do exercício. Então a gente tem uma projeção aqui, ó, de um lucro líquido para o Banco do Brasil de 36 bilhões e 331 milhões, com a possibilidade do Banco do Brasil vir a pagar R$ 2,27. Até o presente momento, que foi o pagamento do dia de ontem, dia 27, o Banco do Brasil já pagou R$ 1,95. Para que ele chegue nos R$ 2,27, bastaria que ele pagasse aproximadamente mais 32 centavos até o final do ano. E nós sabemos que o Banco do Brasil ele possui a previsão de mais 2 anúncios de proventos até o final deste ano. Então fará mais 2. Neste último, depois eu vou mostrar ali, ele fez, que foi o de ontem, né, 18 centavos por ação. Se ele só repetir o que ele pagou neste último anúncio, então já vai passar
dos 32 centavos que nós estamos esperando. Então é bem factível o pagamento de R$ 2,27 durante todo o ano de 2024. Dividindo esse valor por 6%, veja que o nosso preço teto ficaria aqui, ó, R$ 37,87. Tem outras informações aqui também, por exemplo, o patrimônio líquido do Banco do Brasil em 183 bilhões, um crescimento em 6 meses de 5,71%. Quando nós dividimos esse valor pelo número de ações que o banco possui depois dos desdobramentos, 5 bilhões 730 ações, nós temos esse valor aqui, ó, R$ 32,02. Ou seja, esse é o valor patrimonial de uma ação. Basta dividir o patrimônio líquido pelo número de ações e a gente chama isso de valor patrimonial por ação. Como nós pagamos R$ 27,40, você note que R$ 27,40 é menor, né, do que 32. Então, R$ 27 ele é 86%, ou seja, tem um deságio aqui de 14% em relação ao valor patrimonial de uma ação. Portanto, é um indicativo de que nós estamos pagando barato para essa ação. Sempre que está abaixo de 1, o número 1 indicaria que a ação tem o mesmo valor do seu valor patrimonial. Quando está abaixo, então é um indicativo de que essa ação de fato está barata. E mais importante disso, o risco de se investir numa ação que tem um valor patrimonial por ação menor do que 1 é bem baixo, porque você está comprando uma ação que todo o patrimônio é maior do que do Banco do Brasil, aqui no caso, né, é maior do que o preço da ação. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,32, ou seja, comprando a ação a R$ 27,40 em função do lucro líquido. Não é em função dos proventos, é em função do lucro líquido, que é aqueles 36 bilhões, existe a previsão de que se possa receber de volta o valor investido em aproximadamente 4 anos e 4 meses, que é um tempo muito pequeno para se receber de volta. E se dividirmos os proventos que nós estamos projetando pela ação, pelo preço que pagamos a ação, nós vamos ter um dividend yield de 8,29%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. Aquela tabela que tem os nossos indicadores fundamentalistas que eu acabei de mostrar, a gente traz para este quadro em azul. Todos os valores, se você for ver aqui, ó, tem o número de ações que nós vimos, o payout, o lucro líquido, e aqui nós temos, né, os nossos dividendos projetados e o preço teto. Aqui no caso o preço teto quando nós olhamos agora para a nossa projeção, olhamos para o futuro. E aqui embaixo, em amarelo, o preço teto quando olhamos para o passado. E veja que quando nós pagamos R$ 27,40, é menor que os R$ 37,87 e também é menor que os R$ 31,60. Portanto, dentro dessa concepção, pagamos um preço baixo pela ação do Banco do Brasil. E essa é a leitura que nós fazemos em função do preço. Mas também nós gostamos de mostrar o racional que tinha por trás da nossa compra, ou seja, o que tinha na nossa cabeça. E nós registramos todos os racionais, porque em algum momento lá na frente a gente pode questionar por que nós compramos determinada ação num determinado contexto. Então nós voltamos aqui e temos o registrado que estava na nossa cabeça, o racional, e assim nós damos a nossa própria explicação. Então nós registramos aqui no dia 27, compramos 135 ações do Banco do Brasil, pagamos R$ 27,40. E o que tinha na nossa cabeça? Um dividend yield, que nós vimos agora há pouco, né, que sai daquela tabela dos nossos indicadores fundamentalistas, dividend yield de 8,29%, portanto entendemos que pagamos bem porque temos a possibilidade de receber um dividend yield acima dos 6% que nós procuramos. Também temos aqui, ó, um PL de 4,32, ou seja, para receber de volta em função do lucro líquido pelo valor que pagamos em aproximadamente 4 anos e 4 meses. Um risco muito baixo, quase inexistente, de comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial, e um preço teto. Nós pegamos o menor dos dois, de R$ 31,60, quando nós pagamos R$ 27,00, ainda um indicativo de que pagamos uma ação barata. E finalizamos atualizando as nossas metas para os anos de 2024 a 2025. Veja que
Em termos de número de ações, as metas são até 2025, elas estão nesta coluna aqui. Para Banco do Brasil, nós temos uma meta de 5.992 ações, chegamos a 5.617, estamos a 93,74% das metas. Essas metas aqui, se você for acompanhar o canal, você vai ver que no final do ano eu vou olhar para o planejamento estratégico aqui do canal, vou refazer ele de novo, né, porque ele é atualizado anualmente e ele tem um período de 2 anos, ele é bienal. E então eu vou verificar se eu mantenho para 2025 ou se eu melhoro essas metas conforme os objetivos. O principal objetivo é este aqui, ó, receber em média por mês R$ 3.898. Até o presente momento, nós já recebemos em proventos em 2024 R$ 40.788 em proventos. Se dividirmos por 12, a nossa média mensal vai ser de R$ 3.399. Quase 2 vezes, acho que até mais de 2 vezes um salário mínimo. E nós estamos, ao receber esse valor em média por mês, isso que ainda tem os meses de outubro, novembro e dezembro, onde receberemos proventos também, mas nós já estamos a 87,19% da meta. Se nós recebermos mais R$ 5.990 em proventos, nós teremos cumprido a meta do ano de 2024. Claro que aqui tem um detalhe, que toda vez que eu aumento o número de ações, vai mudar esse valor, ele vai crescendo. É o burrinho correndo atrás da cenoura. Eu, no caso, sou o burrinho correndo atrás da cenoura, mas eu faço questão de correr atrás dessa cenoura, porque depois, quando eu fizer o fechamento do ano, você vai ver que a previsão que eu tinha no início de 2024 já, inclusive, já foi superada, né? É uma coisa surpreendente o método. O que significa esses R$ 3.898 por mês? Isso aí tudo será comprado em novas ações dentro da carteira do canal. E quando eu compro esses valores, eu não preciso utilizar preferencialmente aquilo que já vem da minha renda principal, como por exemplo o meu salário. Então eu estou recomprando os valores da própria carteira, fazendo ampliar ou gerar aquele efeito bola de neve em cima da nossa carteira. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, o vídeo de sábado, mais um aumento nas posições de ações que nós temos na nossa carteira. Lembrando, né, que se você for iniciante ou intermediário, você não recebe em proventos pelo valor que você investiu, você recebe pelo número de ações que você possui. Então, quanto mais ações você tiver, mais você vai ter a receber em termos de proventos. E quanto mais comprar ações desses proventos, você vai vendo que isso cresce de uma forma exponencial ao longo do tempo, principalmente no longo tempo, né? Um prazo bem maior. Então, nós raramente olhamos para o patrimônio. Eventualmente alguém me pergunta e eu mostro como é que está o patrimônio. Mas o importante é o número de ações que nós possuímos aqui no canal. Isso aí vai nos dando a confiança de seguir no método que nós utilizamos. Caso você seja novo aqui no canal, você vai acompanhando e aplicando esse método, você vai vendo os resultados, como eles são surpreendentes, como a gente está vendo agora, ao longo dos anos. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.